noite, Jamila. Boa noite. Desculpa o atraso, que eu cheguei em casa de um plantão, malhei, tomei banho, comi e agora estou a postos. Tá tranquilo. Então, como você sabe, o meu projeto aí, meu podcast e aquela live nossa que sumiu, apagou, eu falei que tem que fazer parte, porque teve uma repercussão muito boa, o pessoal gostou muito e eu falei, tem que ter a Jamila, não tem jeito não. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de bater mais um papo aqui com você. E é bom Então que vamos quem lá. não curtiu na hora assiste de novo, né? Verdade, vai ficar salvo aí agora para posteridade. Jamila, comece falando quem é você, se apresentando, seus projetos, pode mandar bala. Certo, meu nome é Jamila Vital, eu sou nutricionista há quase 9 anos, mais ou menos, e sou formada pela Universidade de Brasília. E ao longo da minha trajetória, da minha carreira, eu fui desenvolvendo algumas formas, né, de trabalhar, tentando sempre aliar a nutrição com melhora da relação com a alimentação das pessoas. Então eu sempre tentei buscar uma solução, né, uma opção, melhorar essa questão da relação com a alimentação e com a nutrição em si. Então tentando trazer isso para a atualidade, né? E no momento eu tenho trabalhado muito com modulação intestinal, né? Tenho me especializado cada vez mais, entrado cada vez mais a fundo no estudo da saúde intestinal, em como que a gente pode usar a alimentação e os nutrientes em benefício da saúde mesmo das pessoas, para que todo mundo tenha uma saúde plena, porque começa na saúde digestiva. Excelente, Jamila. Lembrando dos nossos assuntos, acho que a gente começou falando do Mindful Eat. O que é isso? Conta pra gente com detalhes. Bom, o Mindful Eating, ele é um estilo de alimentação. Na verdade, é como se fosse uma forma de se educar, né? Uma forma de se alimentar, onde a gente estimula muito com que a pessoa viva aquela refeição ali no momento presente. Então, que ela use a atenção plena e todas as energias dela dedicadas para aquela refeição. Então, por meio de técnicas, por meio de estratégias que a gente vai trabalhando e vai ensinando, vou ajudando as pessoas a encontrarem mesmo uma escuta ativa do próprio corpo, um autoconhecimento e se alimentar com atenção plena. Então, a gente consegue ensinar as pessoas a, por exemplo, identificar o que é fome, o que é saciedade, que é uma sensação que as pessoas foram perdendo ao longo do tempo, né? Toda a questão do sentir melhor o sabor dos alimentos, a textura dos alimentos, sentir aquele alimento te nutrindo, né? Então, é uma técnica que a gente usa assim, para trabalhar a atenção plena de forma a educar um comportamento alimentar. Então, dentro do ramo do comportamento alimentar. Excelente, Jamila. E envolve também menos telas na hora de comer, tirar a televisão, tirar celular, sentar à mesa, voltar àquela tradição, né, da família, pelo menos nas grandes refeições, né? Isso, exatamente. Você tirar as distrações, né? Você reaprender a comer devagar, mastigar bem os alimentos, não ficar focado em televisão, em celular, prestar realmente atenção naquele momento daquela refeição, sentir tudo que aquele alimento pode te proporcionar e tudo que aquela refeição pode te proporcionar. Sentar à mesa, fazer uma mesa bonita, agradável, né? E, enfim, usar
um forro legal, um prato legal, um copo legal, e fazer daquela refeição um momento muito especial. Porque a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, né? A gente come tão rápido, às vezes come numa marmita fria, ou come sentado no sofá, de qualquer jeito, consumindo um monte de notícia tóxica enquanto está fazendo a refeição, e aí acaba que mal presta atenção em como que mastiga, mal sabe o que comeu, quando se dá conta, devorou um prato inteiro e não está saciado, nem sabe onde é que foi parar a saciedade nesse meio tempo. E então, é criar mesmo, assim, envolve toda a criação de um momento, de um ritual especial e de um momento especial para aquela refeição como era feito antigamente, né? Sentado à mesa e todo mundo ali compartilhando aquela refeição, mastigando devagar, descansando os talheres no prato, respirando entre as garfadas e realmente podendo aprimorar essa percepção da alimentação. É que que o pessoal explica, né, Jamila, é que a digestão começa na cabeça, a digestão mental, né? Então, só de você estar vendo aquele prato, você já começa a salivar, começa a produzir enzimas digestivas, e isso vai ser benéfico, né? Começa a ativar o nervo vago, né, que a gente está destrinchando ele esses dias, né? E ele é para isso mesmo, ele é para o descanso e para alimentação, para nutrição. Sim, a primeira fase da digestão é a fase cefálica, né? Que é a fase quando a gente olha para o prato, olha para a comida e já manda ali, o nosso corpo já começa a produzir enzimas, a gente já, como você falou, saliva mais, nosso estômago começa a se preparar, nosso intestino, todo o nosso corpo começa a se preparar para fazer a digestão, ao olhar a comida. Tanto que às vezes a gente sente fome, ou tem a sensação de fome aguçada ao ver uma comida, né? Ao ver aqui na internet, às vezes no Instagram, e aí fica com aquela sensação de fome por ver. Então, por quê? Porque tudo começa aqui na cabeça. A primeira fase da digestão é a fase cefálica. Verdade. E o Mindful, Jamila, entra um pouquinho aquela questão do paradoxo francês, que de paradoxo não tem nada, né? É porque, na verdade, apesar deles, se você olhar a comida deles, achar que tem mais calorias, tudo, eles comem com essa ressignificação, sentado à mesa, é quase que um ritual mesmo a alimentação para eles, né? Eles prezam bastante o café da manhã lá, né? Mas fazem no máximo duas refeições muito bem feitas e saem realmente alimentados porque se propuseram aquilo, né, na mesa. Então, de paradoxo não tem nada, né? O errado somos nós e não eles, né? Sim, com certeza. E se preocupam com a densidade nutricional das refeições, né? Fazem duas refeições, mas são duas refeições completas, suficientes, né? Que realmente nutrem o corpo e que não são só pequenos lanchinhos para ocupar lacunas ali que, na verdade, não saciam e nem sempre nutrem. Exato, porque aí entra a questão da fome psicológica, né? Que você está comendo por comer para algum vazio, suprir algum vazio que você não está percebendo que você está descontando na comida, né? Então, a atenção plena é isso, é ter atenção no que você está fazendo. E o Mindful pode ser aplicado em tudo na sua vida, não só na alimentação, né? Isso que é o bonito da coisa, né? Não tem nada novo, não tem nenhuma coisa diferente, não. É só voltar às raízes, voltar ao que nossos genes e nosso cérebro já está programado para fazer, né, Jamila? Sim, e infelizmente, atualmente, a gente perdeu, né, essa coisa de viver o momento presente. A gente vive muito ansioso e a ansiedade é sempre você estar buscando algo que ainda não chegou. E aí você deixa de aproveitar ao máximo desse momento agora, você deixa de vivenciar ao máximo aquela experiência atual, porque você está ali, você está focado em outra coisa, está focado no passado, ou você está esperando alguma coisa do futuro. Então a gente perdeu isso na nossa vida. E isso tem prejudicado muito, não só a nossa forma de se alimentar, mas o impacto que esse estilo de vida tem direta e indiretamente nas nossas escolhas alimentares.
né? Porque quando a gente vive longe do momento presente, a gente está ansioso, a gente busca algo para tapar as lacunas. E muitas vezes essa busca está dentro do alimento porque gera prazer, porque é acessível, porque está à distância de uma mão, né? E demanda menos trabalho, é só enfiar na boca, mastigar, engolir. Então acaba que a gente, essa perda dessa referência de viver o momento presente que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, tem prejudicado toda a nossa saúde, todas as nossas escolhas alimentares, direta e indiretamente. E que você falou da fome, né? A gente tem vários tipos de fome, né? A gente tem a fome emocional, a gente tem a fome por oportunidade, né? Que é essa fome que eu falo que às vezes não está sentindo fome real, mas tá ali, tem uma comida acessível e acaba indo lá e comendo. Ou então a fome por ver o alimento, que você vê aquela comida e você fala, não, beleza, vou pegar aí, eu estou com fome, enquanto na verdade não é uma fome. E tem a fome real, então a gente tem esses vários tipos de fomes que a gente tem que aprender a identificar cada uma delas, né? E a dar vazão a cada uma delas da forma como deve ser. Verdade. O pessoal fala também que para você saber se é fome de verdade, vai lá e bebe um copo d'água. Bebeu um copo d'água, passou é porque não era fome, gente. Então é um treinamentozinho que dá para fazer até você se acostumar a saber realmente o que é a sua fome. Então, no começo, numa mudança de vida, uma mudança de hábito, aqueles termostatos vão estar em fase de regulação novamente. Falando nisso, eu lembro na nossa live, o outro assunto foi mais ou menos isso, mudanças de vida. No caso, igual eu fiz na minha vida, eu introduzi, eu não falo que é dieta, eu falo que é uma mudança de hábito. Eu introduzi a low carb na minha vida, low carb com jejum intermitente, que o jejum acaba vindo junto, né? De tabela, quando você faz uma low carb bem feita. E você me explicou os tipos de low carb. Vamos lá? Isso, a gente tem alguns tipos de low carb, né? E às vezes as pessoas acabam confundindo low carb com dieta cetogênica, com dieta paleo. Então, às vezes é importante a gente diferenciar. A gente tem aquela low carb muito restrita, que é a very low carb, que a gente chama, que chega a ser quase uma cetogênica. É aquela alimentação onde você consome abaixo de 20% de carboidratos dentro de todo o seu consumo do dia, menos de 20% em gramatura de carboidratos, né? E a gente tem aquela low carb tradicional, que costuma ser padrão, quando você consome abaixo de 100 gramas de carboidrato por dia da sua alimentação, né? E a gente tem uma low carb um pouco mais flexível, digamos assim, que costuma partir aí de 100 a 150 gramas de carboidrato, mais ou menos. Porque o que acontece? Tradicionalmente falando, lá nos primórdios da nutrição, a gente tinha aquela tabela, aquela pirâmide dos alimentos, né? Onde a base da pirâmide era de carboidratos e cereais, e aí nessa base da pirâmide dizia que 60% da nossa alimentação tinha que ser baseada em cereais, carboidratos e tudo mais. E aí, com a descoberta da low carb, com os outros estudos com relação a essa alimentação, a gente foi percebendo que, de fato, não tem necessidade de ser 60. Então, qualquer indivíduo que automaticamente coma menos que 60% da sua alimentação de carboidrato, ele já está fazendo algum tipo de low carb, digamos assim, ele já está fazendo algum tipo de restrição. Para indivíduos de maneira geral, o que eu mais indico é realmente ficar aí dentro dessa faixa de até 100 gramas, mais ou menos, só que, de fato, escolher muito bem quais são esses carboidratos que você está optando. Então, assim, quando eu falo carboidratos, eu não estou falando de pão, eu não estou falando de macarrão, eu não estou falando de farinha, eu não estou falando de cereais, eu estou falando de batata, eu estou falando de batata inglesa, dos tubérculos como um todo, estou falando de frutas. Então, procurar, se a pessoa não é habituada a fazer uma alimentação low carb, bem restrita, ela procurar realmente sempre basear a menor parte da alimentação dela em carboidratos e quando escolher ir para esses grupos. Já a paleo, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas confundem bastante, pensam que toda paleo é low carb, na verdade, existem paleos low carb e existem paleos que não são low carb. Porque a paleo, ela é originalmente um estilo de alimentação que seja com
como o dos homens das cavernas. Então, como o homem das cavernas se alimentava, a gente passa a se alimentar também. Então, é tudo comida de verdade, né? Não tem nem muita castanha, nem muito queijo, nem muito lácteo. É mesmo, é um ovo, é uma carne, é uma raiz, é uma fruta, e nem são todas as frutas também, porque a gente tem frutas que foram surgindo ao longo do tempo, que não eram frutas que existiam lá na época dos homens das cavernas, né? Então, ela é uma alimentação focada 100% em comida de verdade. E tem como ela ser low carb e tem como ela não ser. E porque, exatamente, depende da quantidade de frutas e da quantidade de tubérculos que você vai consumir ao longo da sua alimentação. E a gente tem a cetogênica, que realmente é uma alimentação muito restrita em carboidratos, e aí acaba que ela tem uma quantidade de gorduras um pouco aumentada. E a cetogênica, ela é uma alimentação pensada e elaborada para fins terapêuticos. Então, ela é um estilo de alimentação que, devido à restrição, não é recomendado que você faça ela a vida toda, né? Então, assim, que você busque realmente usá-la como estratégia em momentos da sua alimentação, que você tenha sempre uma alimentação reduzida em carboidratos, mas que a cetogênica seja para momentos estratégicos, e principalmente para fins terapêuticos, porque a gente já tem aí vários estudos mostrando a aplicabilidade da cetogênica para tratamentos de algumas doenças, principalmente as doenças autoimunes, doenças reumáticas, né, algumas doenças nesse sentido, alguns cânceres, etc. Então, a gente acaba que usa a cetogênica mesmo como estratégia. Certo. E tem alguns nutricionistas, você me corrige se eu estiver errado, que fazem o ciclo, né, entre várias modalidades, dependendo do que a pessoa quer naquele determinado momento, e também para o organismo não entrar naquela zona de conforto, né? Você está sempre dando aquele pequeno estresse, vamos falar assim, né, para o organismo estar se adaptando mesmo, né? Porque antigamente não tinha essa variedade de comida que tinha, né? E o pessoal se virava muito bem. Então a gente tem que tirar o nosso corpo também um pouquinho da zona de conforto, certo? Exatamente. Esses ciclos que a gente faz, a gente na verdade fala que são trocas de estratégias, né? Dependendo do momento específico, a gente vai usando estratégias para cada pessoa. Porque, assim, às vezes o indivíduo, ele quer, mas ele não está pronto para encarar uma fase específica da alimentação. Ele não está emocionalmente pronto, ele não está fisiologicamente pronto. Então, ele precisa passar por uma adaptação. Como você falou sobre o jejum, né? Que acaba que o jejum é uma consequência de uma low carb bem feita. E o que eu vejo é que, às vezes, as pessoas começam a fazer jejum, a fazer uma low carb, e já querem logo começar com 16, 18 horas de jejum, sendo que a pessoa não está pronta, ela não sabe nem como ela entra nesse jejum, nem como ela sai desse jejum, porque o que você vai comer antes e depois faz toda a diferença no efeito que você está buscando para aquele jejum. Então, realmente, a gente usa essa estratégia para ciclar mesmo, para ir usando estratégias diferentes, de forma a dar estímulos variados no organismo para que ele aprenda a responder. Antigamente a gente não tinha essa variedade de alimentos, mas também antigamente a gente tinha uma vida muito diferente do que a gente tem hoje. Né? Uma vida com muito mais atividade física, com muito mais demanda energética ao longo do dia, o trabalho era braçal, as distâncias eram percorridas a pé. Então é muito difícil comparar o estilo de vida que a gente tem hoje com o estilo de vida de antigamente. Mas, de fato, trocar as estratégias é importante. Por isso que é importante você ter um acompanhamento profissional, você tá com acompanhamento nutricional, uma pessoa que entenda e que vá realmente te dar uma oferta para cada tipo de fase que você está buscando. Realmente, tem momentos que a pessoa está lá no processo de emagrecimento e ela chega no ponto que ela empaca, né? Que a gente chama de platô, mas na verdade platô realmente é um estágio onde a pessoa está fazendo tudo impecável e não consegue mais sair do lugar. Então a gente às vezes troca uma estratégia, às vezes acrescenta algum alimento, retira outro alimento, trabalha incluindo um pouco mais de grupos alimentares, então podem existir momentos que aumentam um pouquinho a quantidade de carboidrato, pouca coisa, aumenta um pouquinho a quantidade de gordura, tira aqui uma proteína, vai fazendo esses ajustes de forma que o corpo vá sendo levado para locais diferentes e assim ele responda de uma forma positiva. Excelente, Jamila. Acho que você fechou bem. Só terminando o assunto da low carb, existem vários estudos recentes mostrando restrições de carboidrato que não chega nem a chegar ao patamar da low carb em si,
já mostrando grandes benefícios nos diabéticos, nos obesos, na síndrome metabólica. Imagina fazer uma bem feita. Então, a ciência está começando a entender esse processo e aceitar, né? Porque antigamente nem aceito era, né? Que se fizesse tais restrições. Eu creio que podemos passar para o próximo assunto, que você também entende bem, falou bem na outra live, sobre a nutrição comportamental. Do que se trata isso, Jamila? Na nutrição comportamental, a gente trabalha muito com a forma como as suas emoções interferem na sua forma de se alimentar, né? Porque a gente entende que o indivíduo, você não é só aquele prato de comida. Aquelas suas escolhas alimentares são pautadas na história que você carrega, são pautadas nas suas crenças, nas suas memórias. A gente come porque está feliz, a gente come porque está triste, a gente come para comemorar alguma coisa, porque alguém morreu. Então, tudo envolve comida. E isso faz parte da nossa história como evolução humana, digamos assim. A gente foi trazendo, aumentando a disponibilidade de comida ao longo do tempo, e com isso a gente foi dando outras conotações para a comida, além só da função nutricional, né? Só da função de nutrir. E com a nutrição comportamental, a gente aborda exatamente esse ponto. A gente tenta fazer um ajuste, digamos assim, um casamento entre a forma como você se sente, a influência que as suas emoções têm na sua alimentação e como que isso vai impactar na sua saúde, no seu emagrecimento, na sua qualidade de vida. Então, como a gente vai trazer isso? Por meio de técnicas, né, entrevistas, a gente usa algumas ferramentas ao longo da consulta, para poder realmente te ensinar. Aqui entra a comida, aqui entra a emoção, aqui entra o choro, aqui entra o sorriso, aqui entra a atividade física, para que a gente passe a aprender a separar exatamente qual é cada departamento que tem que ser lidado daquela forma. Então, na nutrição comportamental, a gente aborda um pouco, claro, bem resumidamente isso, mas é isso, a gente aborda o comportamento e a forma de se alimentar relacionada aos comportamentos em si. E é uma terapêutica excelente para quem tenta, por exemplo, emagrecer e já tentou várias formas diferentes, já tentou várias dietas diferentes, tem dificuldade e sabe que o ponto de impacto, onde para mesmo no meio do caminho, é quando a gente vai falar de emoção, é quando vai lidar com ansiedade, é quando vai lidar com memórias. Então, a nutrição comportamental ela tem uma atuação muito boa nesse quesito, assim, de ensinar as pessoas a perder o medo da comida, a usar o alimento da melhor forma possível para se nutrir e se nutrir também de emoções, sentimentos, da forma como tem que ser feito. Entra também aquela parte de como você se vê no espelho e, vamos dizer assim, então é mais ou menos a parte psicológica da nutrição, que na medicina isso, também tem a parte psicológica da medicina, então a gente tem que, para ser integral, né, integrativo, que é o que todos nós estamos buscando, vocês da nutrição também têm essa parte. Sim, com certeza. É uma parte mais psicológica, tanto que a gente estuda muito terapias comportamentais associadas, né, com a alimentação. Tem muito de psicologia, tem muito de, às vezes, até algumas técnicas do próprio coaching mesmo, mas o coaching sério, né, o coaching científico. A gente tem algumas técnicas relacionadas, porque envolve muito essa questão da imagem corporal, da autoimagem, a forma como você se vê, a forma como você se relaciona com o seu corpo, é a forma como você se relaciona com a sua comida, com o alimento que você está consumindo. Então, tudo isso está casado e a gente tenta abordar todos esses aspectos, realmente. Aí, por exemplo, você se constatasse algum problema um pouco mais aprofundado, colocaria junto um psicólogo, tipo, multidisciplinaridade mesmo ou não? Sim, com certeza. Até porque existem alguns probleminhas que a gente não consegue resolver, né? Então, por exemplo, casos de compulsão alimentar que são mais graves, né? Alguns outros transtornos alimentares de um fundo um pouco mais grave, às vezes até anorexias ou bulimias,
são pontos que a gente não consegue tratar sozinho. Não é prescrever uma dieta, não é dizer para a pessoa que ela tem ou que ela não tem que comer, ela tem que tratar outros aspectos. E realmente, de fato, o nutricionista, por mais que ele estude a área do comportamento, ele não está 100% apto para fazer essa atuação. Então, realmente é um trabalho multidisciplinar, né, onde a gente coloca ali um psicólogo que entenda, que trabalhe dentro daquela linha para a gente quebrar essas crenças, quebrar essas barreiras que impedem a pessoa de se livrar desses medos e dessa utilização da comida mesmo como válvula de escape, ou da forma como ela se alimenta toxicamente falando, quando a gente fala sobre emoção. E aí o trabalho do psicólogo, ele é fundamental nesse momento, ele é muito importante. Tanto que, assim, o que eu vejo muito que acontece é que muitas pessoas pensam que tem alguma compulsão alimentar, enquanto, na verdade, elas têm uma distorção da forma de se alimentar. Então, elas têm aquele ato de se alimentar, ela é tratado de uma forma distorcida. E a pessoa fala, não, eu tenho compulsão alimentar, eu não consigo emagrecer porque eu tenho compulsão alimentar, enquanto, na verdade, não é. É um pequeno detalhe. Já a compulsão alimentar mesmo, que é aquela pessoa que não consegue parar de comer, que às vezes, né, utiliza técnicas para tirar, botar para fora tudo que ela comeu para poder comer mais, enfim, é um descontrole completo e absoluto da alimentação. Esse sim precisa ser um trabalho multidisciplinar, um psicólogo associado com um nutricionista que tem essa visão mais comportamental. Porque senão, se cai na mão de, às vezes, um nutricionista que só está preocupado em prescrever uma dieta, ao invés de ajudar, ele pode atrapalhar. Porque tudo que aquela pessoa não precisa naquele momento é de uma restrição. Ela precisa melhorar a relação dela com a comida. E enquanto você passa uma dieta, ao invés de se ajudar, você só abre mais o buraco para a pessoa cair. A palavra aí, então, é ressignificar, né, Jamila? Ressignificar a alimentação. Excelente. Nós nos conhecemos no curso de modulação intestinal, somos da mesma turma do professor Murilo Pereira, né? Inclusive você é minha nutricionista e é a nutricionista dos meus pacientes que praticam a modulação intestinal com a gente, né? A gente já tem essa sintonia aí. E o que é a modulação intestinal para você, Jamila? Bom, a modulação intestinal, eu podia vir aqui dizer, né, o conceito de modulação intestinal, mas eu prefiro dizer o que é para mim, assim, na verdade. É você usar alimentos, é você usar ativos, é você usar elementos que auxiliam a melhora da saúde do indivíduo, a melhora da saúde digestiva do indivíduo e que melhoram essa relação, esse equilíbrio microbiológico, esse equilíbrio intestinal, digestivo. Então, a modulação eu enxergo nesse quesito. Para mim, ela vai além de só fazer o intestino funcionar, de só resolver um problema de constipação intestinal, ou de só reverter um quadro de, enfim, outros problemas digestivos como um todo. Ela envolve todo o ato de melhorar a saúde intestinal do início ao fim, como forma da gente melhorar a digestão, a absorção e a saúde da pessoa como um todo, através da saúde, do foco na saúde intestinal. Verdade. O pessoal às vezes pensa que modular o intestino é dar comida para bactérias boas e matar as ruins de fome, mas, gente, infelizmente, as ruins também comem de alimento de verdade, etc., né? Na verdade, o que a gente quer fazer é um equilíbrio maior dos filos bacterianos que são considerados bons e uma redução do patológico. Isso através de ressignificar a alimentação, através de comida de verdade, através também de, às vezes, em alguns casos, tem alguns nutracêuticos que ajudam a gente nessa batalha, né? Então, vamos dizer, é mais um arsenal que a gente tem de condutas e terapêuticas para melhorar a saúde intestinal. Entra aí também a questão da absorção, não adianta nada você estar digerindo e não estar absorvendo. Entra aí verificar como é que estão hormônios, como é que estão as enzimas digestivas, que não adianta nada você comer bem se você não está quebrando esse alimento, aí sobra muito resíduo, aí que a bactériazinha ruim vai se alimentar.
aí você produz gás, a barriga estufa. Entra muito a sua parte, que eu tenho caminhado bastante, a questão dos food maps, né? Que tem que fazer protocolo de low food map, que isso quem faz são vocês, os nutricionistas, né? Cabe a mim identificar que o problema pode ser esse, para te encaminhar, e vocês que lidam com mais, vamos dizer, maestria com isso, né, Jamila? Isso, exatamente. Porque antigamente as pessoas diziam que você é o que você come, né? Na verdade, você é o que você digere e absorve. Porque o que você come, se você não digere bem e não absorve, você perde uma grande parte daquilo que você podia ter aproveitado. Então, realmente, precisa englobar, né? Você precisa olhar para o indivíduo como um todo. Quando você fala de saúde intestinal, você tem que se preocupar com tudo. Até porque a gente tem várias doenças intestinais que têm fundo emocional, né? Uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, grande parte das pessoas desenvolve por um fundo emocional. Tanto que, dependendo do quadro, precisa de um psicólogo para tratar. Então, assim, a gente precisa realmente ter esse olhar amplo e trabalhar a saúde intestinal com essa amplitude toda que é necessária, porque realmente a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere e o que a gente absorve. E realmente, o contrário do que as pessoas pensam, modular intestino não é dar um probiótico, não é dar o pessoal pensa que é só tá aqui o probiótico, tanto que várias vezes eu recebo essa pergunta: doutor, qual probiótico bom para isso? Aí você tem que dar toda aquela volta, que não é bem assim. Aí o paciente às vezes acha que você está com má vontade, mas não é, gente, é porque o buraco é bem mais embaixo, né, Jamila? Isso, às vezes a pessoa não sabe evacuar, né? Ela não sabe a mecânica adequada, o posicionamento correto para fazer a evacuação. E tudo isso a gente tem que ensinar, né? Você ensina e eu também acabo ensinando. Às vezes a pessoa não sabe o básico, ela não mastiga direito. Então não faz sentido eu colocar probiótico para uma pessoa que o básico da digestão ela não está efetuando, que é o processo da mastigação. E acontece demais, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: nossa, mas eu tomei tal probiótico e meu intestino continua preso. Como se probiótico fosse laxante, né? Como se probiótico fosse para resolver gases. Eu falo, gente, tem gente que pensa que probiótico mata de furúnculo a unha encravada, né? Mas não é. O probiótico ele tem que ser usado com muita calma, com muito cuidado, com muita parcimônia. E na grande parte dos casos, não teria que usar 1/3 do que é usado por aí, se você se preocupar com esses outros aspectos da saúde digestiva como um todo, que vão além só da fase intestinal. Verdade, Jamila. Foi muito top. Agora eu tenho um quadro novo, né, na live, que eu peço para o convidado dar algumas dicas de livros. Não precisa ser necessariamente do intestino. Livros que mudaram sua vida, que te impactaram positivamente. Eu vou aproveitar e vou dar um de intestino, que foi muito bom. Que foi a partir do momento que eu li esse livro e de outras coisas que aconteceram na minha vida, que eu fui me interessando um pouco mais para estudar sobre saúde intestinal. E ele se chama 10% Humano. É um livro para quem é leigo começar a ler, né? Tem outro livro também que eu sempre indico, que se chama O Discreto Charme do Intestino, que ela também fala muito sobre essa questão da saúde intestinal. Ele é super ilustrativo e ele é bem legal. Então, se for para falar dessa parte de saúde intestinal, eu gosto muito desses dois livros. Tem um livro que mudou a minha vida, assim, a minha forma de trabalhar, e eu uso muito do que eu aprendi com esse livro para ajudar as outras pessoas também, que é O Poder do Hábito, que às vezes as pessoas pensam assim: bati no livro de autoajuda. Gente, aquele livro tem coisas que te fazem pensar que são muito preciosas e que vale a pena refletir bastante sobre esse livro também. O que mais? Agora você me pegou, eu tô aqui pensando se tem mais algum livro. Eu sou bem leitora, eu leio bastante. Mas na hora assim que perguntam Mas eu acho que já está bom, são bons livros mesmo os que você indicou. E para a gente fechar, quer falar de algum projeto seu, fala da sua rede social? Aproveita o canal. Bom, pessoal, vamos lá, vou aproveitar esse espaço então para falar, né? Eu estou desenvolvendo um projeto
focado nessa parte de nutrição comportamental e emagrecimento. É um projeto que eu vou lançar aí provavelmente no começo do próximo mês. Estou só finalizando os trâmites, que é um curso de emagrecimento consciente, onde a gente aprende a usar nossa mente, os nossos comportamentos em benefício do nosso emagrecimento, não só focado em estética, mas também focado em saúde. Então, para você que tem essa dificuldade de saber como se alimentar, que sente que as emoções interferem diretamente nas suas escolhas, que perde o controle, que tem medo, que se sente inseguro, é uma oportunidade para você aprender. Vai ser um produto 100% online, com 4 módulos, vai ter duração aí de 8 semanas, cada módulo sendo disponibilizado a cada 2 semanas, com encontros ao vivo e aulas gravadas, para a gente aprender tudo, ferramentas, dicas de como você vai se alimentar, não só para você emagrecer, como também para você viver de forma saudável e nunca mais encontrar o peso que você perdeu e conseguir viver em paz com o seu corpo, com a sua alimentação. Além disso, eu atendo em Brasília, né, presencialmente também. Tem o meu contato no meu perfil do Instagram. Lá tem formas de você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, atendo no plano piloto, atendo em Águas Claras. Então, tem formas de você me contactar. E nesse período de pandemia também estou fazendo atendimentos online. Então, eu tenho essa disponibilidade para fazer os atendimentos, nós fomos liberados aí pelo Conselho. Isso é muito positivo, porque eu tenho conseguido atender pessoas que tinham muita vontade, mas não tinham a disponibilidade física. Então, a gente quebrou a barreira física e agora eu consigo fazer esse acompanhamento online, que é idêntico e perfeito como o presencial, com a oportunidade de atender mais pessoas que têm mais dificuldade aí em termos físicos. E quem quiser me seguir, quem tiver interesse em aprender um pouco mais essa mescla aí de saúde intestinal com comportamento alimentar, com emagrecimento, são os 3 temas que eu mais falo, porque são os temas não só que eu ensino, mas são os temas que eu vivo, eu me transformei a minha vida, transformei a minha história a partir do momento que eu entendi a importância do meu comportamento na minha alimentação e a importância da minha saúde intestinal na minha vida como um todo, para todos os aspectos da minha vida. Então, se você quiser conhecer um pouco mais e entender um pouquinho melhor como eu lido, eu convido você para me seguir nas redes sociais. Meu perfil é o Jamila Vital, estou aqui no Instagram, falo pra caramba nos stories, abro caixinha de perguntas para vocês tirarem dúvida e estamos aí para poder contribuir. Então vai ser um prazer ter você lá para a gente conversar e é isso aí. Excelente, Jamila, foi muito bom. Vai virar podcast, pessoal. Quem tiver alguma outra dúvida pode mandar mensagem para mim ou para a Jamila no privado, a gente responde. Acho que foi muito bom. Então fica com Deus. Gratidão sempre e carpe diem. Amém. Muito obrigada. Boa semana para todos vocês. Obrigada aí, Eurípides, mais uma vez pela oportunidade e tamo junto. Saúde, gente. Obrigada.